Salve pessoal, tudo bem com vocês? Acredito aqui que todos viram isso, mas é bom relembrar que o Banco Central decidiu na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, baixar a taxa de juros em 0,25%, o que contrariou o governo federal e gerou uma onda de críticas. Esse corte ele foi menor em relação aos cortes anteriores, que vinham na casa de 0,5%, e nesse sentido, há uma indicação de que o ritmo de cortes pode diminuir e inclusive parar, com a taxa básica de juros ficando no patamar atual de 10,5%. Essa decisão do Banco Central gerou uma onda de críticas que levaram muitas pessoas a puxarem a discussão sobre a atuação do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro. Eu queria refletir um pouco sobre todo esse processo, e esse vídeo meio que vai ser um compilado de algumas coisas que eu já tinha comentado de forma dispersa em outros vídeos. O debate do lado dos apoiadores do governo envolve apontar que o Campos Neto estaria sabotando o governo Lula por ter sido indicado pelo Bolsonaro, o arqui-inimigo do Lula. E aí cabe a seguinte questão, né? Será que o presidente do Banco Central do Bolsonaro está sabotando o governo Lula? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu queria agradecer quem está acompanhando o canal, pedir para quem está assistindo já deixar o joinha, se inscrever se não é inscrito e ativar as notificações se quiser ser avisado quando um vídeo novo sair. Queria agradecer também o apoio dos membros do canal, né? Que tem sido fundamental para ajudar a continuar e melhorar o trabalho que está sendo feito por aqui. Eu aproveito e deixo o convite para que se tornem membros do canal, e os membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos, análises exclusivas, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro embaixo e ver os detalhes direitinho. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo por conta de um tweet que eu vi do Wallace Moreira, que é secretário do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior, e é um comentário bem curioso. Nesse tweet, que vocês podem ver aí na tela, ele faz uma crítica dura ao Banco Central e usa a questão das enchentes no Rio Grande do Sul para fazer uma discussão sobre a política monetária e as altas taxas de juros no Brasil. Em um determinado momento, ele afirma que reduzir os juros em 1% reduz em 48 bilhões de reais o serviço da dívida, o que pode ser usado para investir em políticas públicas, em geração de emprego e renda, e investir, inclusive, na reconstrução do Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, você pode ver esse comentário e ficar assustado em ver como que um aumento de 1% na taxa básica de juros impacta no aumento dos gastos do governo, e dá razão ao Wallace nesse questionamento. Só que tem um porém, tem um erro nesse raciocínio do Wallace. Por quê? A redução dos juros ela não implica em um centavo a mais para investir em políticas públicas, como ele está falando ali. E tem outra questão relacionada. O Banco Central e a atuação do Campos Neto, que merece sim críticas, é um grande bode expiatório para o lulismo e para o governo. Primeiro vamos por partes. Por que o tweet do Wallace está errado? Ele ignora uma distinção fundamental entre o orçamento primário e o orçamento financeiro. O orçamento primário é aquele orçamento que a gente vê falar todo dia quando a gente fala de déficit ou de superávit primário. Esse é o orçamento do governo em relação a investimento, a saúde, a educação, a segurança, a previdência e outros setores importantes. O orçamento financeiro é a despesa com juros, basicamente, e isso impacta diretamente no patrimônio líquido do governo. Por isso que, nesse caso, a gente tem duas formas de medir o déficit do governo: o déficit nominal e o déficit primário. O déficit primário calcula as receitas e as despesas, excluindo o que o governo gasta ano a ano com juros da dívida pública, e o déficit nominal inclui a despesa com juros, que é uma despesa financeira, mas é uma despesa efetiva, que efetivamente reduz o patrimônio líquido do governo. E reparem que essas despesas financeiras e primárias elas correm em raias diferentes. Só que tem um porém aí que o Wallace esqueceu de falar no Twitter dele. O governo Lula impôs um teto de gastos nas despesas primárias. Então, o Banco Central pode reduzir o que for dos juros, que do lado da despesa primária tem uma trava colocada pelo próprio governo, e isso ele não fala. Por que será? Vamos pegar os dados aí do ano passado. O governo brasileiro gastou por volta de 700 bilhões de reais em juros da dívida pública. Se esse valor fosse cortado pela metade, nada do que foi cortado ali iria para a despesa primária do governo, porque eu estou falando de orçamentos diferentes. Num sentido meramente descritivo de como funcionam as coisas, quando o governo está gastando, ele inevitavelmente está criando dinheiro. Então, se ele deixa de gastar 350 bilhões com juros, ele só está deixando de criar 350 bilhões para remunerar os detentores dos títulos da dívida com juros.
Vocês entenderam? A discussão sobre ampliar ou não as políticas públicas é uma discussão política que envolve o próprio governo. Mas isso não dá para falar, dado que o governo, de forma política, decidiu impor um teto para os gastos públicos de forma semelhante ao que o Temer fez no passado, e ele acaba ficando sem ter espaço para bancar uma agenda mais ampla de desenvolvimento e de investimento que o próprio Wallace está falando ali. E como eles evitam fazer essa discussão sobre os limites que o próprio governo Lula colocou na despesa primária, eles usam o Banco Central como bode expiatório. E aqui a gente entra num campo espinhoso dessa discussão, porque isso envolve tantas nuances, tantas complexidades, que fica difícil juntar tudo em um elemento só. Se você me perguntar se eu acho que o Campos Neto está julgando contra o governo, eu diria honestamente que sim. Mas o impacto disso é hiperdimensionado pelo governo para se eximir dos seus próprios erros. E por que eu digo isso? Aqui é bom explicar como que funciona essa dinâmica do Banco Central, da taxa de juros, é importante para a gente entender essa discussão. O Comitê Monetário Nacional é um órgão do governo que tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Banco Central como membros. E qual que é a função do comitê? Basicamente é definir qual vai ser a meta de inflação que o governo brasileiro vai perseguir em um determinado período. E reparem que o governo tem 2 dos 3 votos do Comitê Monetário Nacional. Daí, você tem o Banco Central usando a taxa de juros, a famosa taxa de Selic, para fazer a inflação chegar nessa meta. O Banco Central vai lá e utiliza seus instrumentos para fazer essa taxa de juros chegar nesse patamar que foi estabelecido e para chegar nessa meta de inflação estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional lá na frente. A ideia básica é que as taxas de juros encarecem o crédito, elas diminuem a circulação de dinheiro, o que diminui a demanda e a inflação cai. Só que essa lógica tem alguns problemas, especialmente o fato de que a inflação que a gente tem no Brasil é uma inflação de custos, relacionada a preços que influenciam em outros preços, como é o caso do combustível, o caso do dólar, e ainda tem uma outra questão. Como a taxa Selic é a base para remunerar os juros atrelados aos títulos da dívida pública, e boa parte de quem detém esses títulos são pessoas ricas, são entidades do sistema financeiro, há um lobby e uma pressão descarada para que essa taxa de juros esteja em um patamar maior do que deveria estar. Isso ficou evidente nessa semana, quando o Valor Econômico noticiou que os economistas do mercado que estavam em reunião com o Banco Central falaram que a janela para corte de juros acabou e alguns ali estavam defendendo até o aumento dos juros. E por que isso? É simples, são eles que vão ganhar com esse aumento de juros e os títulos deles e dos seus clientes vão render mais com uma taxa de juros mais alta. Então, vocês percebem como que isso, no fim das contas, é algo político. Você tem um grupo fazendo lobby descarado por uma taxa de juros mais alta, o que vai resultar diretamente nos ganhos desse grupo. E isso é da política monetária mesmo, e é o grande problema da política monetária hoje no Brasil. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo detalhando como funciona essa captura do Estado pelo sistema financeiro, mas a política monetária ela é um elemento central desse jogo. Só que tem um ponto aí nessa dinâmica. O PT ele é realmente diferente disso. Eu realmente acho que o Campos Neto está dificultando as coisas, está julgando para dificultar as coisas para o governo Lula. Mas o próprio governo não faz absolutamente nada em relação a isso e nem quer fazer. E aí, assim, o que ele poderia fazer? Primeiro de tudo, ele poderia exonerar o Campos Neto. Como que ele poderia fazer isso? A lei que deu autonomia ao Banco Central, e eu vou deixar ela na descrição para vocês conferirem, ela estabelece critérios para exoneração do presidente do Banco Central, dentre eles a insuficiência em cumprir com as suas tarefas. E como que isso poderia ser feito? O Comitê Monetário Nacional, que o governo tem maioria, indica a exoneração do presidente do Banco Central e essa exoneração é votada no Senado. Quer ver como isso poderia ser pelo menos tentado? No dia 8 de janeiro de 2023, na invasão da sede dos três poderes, o Campos Neto foi flagrado trocando figurinhas sobre o fato num grupo de ministros do Bolsonaro. E o que o governo fez em relação a isso? Nada. O que o governo poderia ter feito ali? Ele poderia ter usado isso para criar um desgaste político para o Campos Neto, até ele ter um clima para exoneração. E aí depois ele negociava com o Senado a troca. E aqui cabe a pergunta, por que o governo paga emenda para bancar o advogado pessoal do Lula no STF e não faz o mesmo ou nem tenta o mesmo para trocar o presidente do Banco Central no acordo com o Senado? E ainda tem uma outra coisa aqui. O Comitê Monetário Nacional ele é responsável por fixar as metas de inflação. E aqui tem uma dinâmica. Quando a inflação está mais distante da meta, o Banco Central aumenta a taxa básica de juros para tentar convergir essa inflação para a meta. Por que o Comitê Monetário Nacional, então, optou por reduzir a meta para 2024 e 2025 de 3,25% para 3%?
facilitando o trabalho de manter os juros altos do Banco Central. O comitê poderia ter fixado uma meta em 3,5, que é uma inflação baixa, e isso esvaziaria totalmente qualquer argumento para ter as taxas de juros altas como elas estão. Tanto que a inflação hoje está em 3,69. Se o governo fixa a meta em 3,5, ele ia falar, olha, a inflação já está perto da meta. Ele ia botar pressão no Banco Central para reduzir a taxa de juros. E eles não fizeram isso por quê? A minha resposta pode desagradar um sentimento mais simpático ao governo ou ao lulismo, mas a verdade, bendita, é que a área econômica do governo pensa muito parecido com Campos Neto. E aqui eu fecho com um comentário. O governo tenta vender que o Banco Central está sabotando o governo, está sabotando o Lula, que a economia só não cresce mais por conta disso e por conta dos juros altos. Existe uma expectativa e uma certa ilusão de que o indicado pelo Lula ao Banco Central vai ser diferente, mas vocês realmente acham isso? Quem que era o presidente do Banco Central com Lula? Era o Henrique Meirelles. Vocês acham que o Henrique Meirelles é tão diferente assim do Campos Neto? A diferença dos dois, talvez, é que o Henrique Meirelles veio do Bank of America e o Campos Neto veio do Santander. Ainda tem outra questão. As taxas de juros do Lula eram maiores na média do que as atuais. Então o Lula sempre praticou taxa de juros mais alta na época que o Banco Central não era autônomo. Possivelmente o novo presidente do Banco Central vai ser o Gabriel Galípolo. E vocês realmente acham que vai ser uma diferença tão absurda assim? E ainda tem outra coisa. O governo travou o investimento público com o novo teto de gastos. Então vocês acham que a redução de juros é suficiente para fazer a economia crescer, mesmo sem investimento público? Na nossa história recente, a gente chegou a patamares baixíssimos de juros entre 2018 e 2019. E o que aconteceu? A economia estava estagnada, porque a taxa de investimento era ridiculamente baixa. A taxa de investimento ela determina o crescimento, não a taxa de juros. A taxa de juros ela interfere em outras questões que são questões importantes, mas sem o investimento público, o governo está vendendo uma ilusão, jogando toda a responsabilidade nas costas do Banco Central. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem nas redes de vocês. Deixem um joinha e se inscrevam no canal. Vou deixar minhas redes na descrição. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até mais.